Breakaway é um esporte, né, que a gente pratica, que os meninos podem praticar até 13 anos, mas ele sim, na maioria é praticado por mulheres. E você tem o brete, né, e você sai com o cavalo, tem a barreira, você tem que acertar o bezerro, e aí a corda solta do pito, né, solta da sela, e aí a gente tem que... E aí o menor tempo, né, ganha a prova. Então é isso aí. Não, mas eu quero que você vai me contar o seguinte, Beatriz. Você é tão novinha. Eu quero saber lá do comecinho, quando você era, assim, muito jovem, porque agora, né, você é uma senhora de 16 anos. Eu quero que você me conte como que você chegou a esse esporte. Como é que foi o seu contato com o cavalo, que eu imagino que a sua primeira paixão antes do esporte deve ter sido o cavalo. Então, eu quero que você conte um pouquinho essa primeira experiência sua com o campo, com esse animal tão exuberante. Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, por incrível que pareça, tudo não começou com a minha paixão pelo cavalo. Porque não acredito. Eu tinha muito medo. Meu pai sempre mexeu com cavalo, né? Então, sempre foi, assim, um meio que eu sempre tava lá. Eu gostava de estar lá, na arquibancada, torcendo pra ele, torcendo pros amigos dele. Só assistindo. Aí seu pai participava de qual competição? Ah, tá. Ele faz laço individual, técnico e cronômetro também. E o dele, ele tem que descer e piar o boi, né? Piar o boi, só pra gente explicar. Perdão. É porque, assim, tem gente que tá assistindo a gente, o Beatriz, que entende do assunto e tem gente também que não entende, né? Isso. E o que é piar o boi, pro pessoal entender? Bom, você tem que amarrar as 3 pernas do boi e tem que ficar bem apertado, porque se soltar, você é desclassificado, né? Então, você tem que descer do cavalo, ir lá, derrubar o boi e piar as 3 pernas dele. Certo. Então, continuando a minha história lá, eu tinha, acho que foi com 3 anos, eu tava passando pela baia, na frente da baia, tinha um garanhão lá na chácara, ele chamava Royal. E ele sabia se soltar, sabe? Porque só tinha o trinco de cima da baia. E aí ele sabia se soltar sozinho. Ô, louco, ele ia lá e abria o trinco e saía da baia? Sim. Aí, quando eu tava passando, eu era pequenininha, né? E aí ele abriu o trinco e conseguiu sair correndo. E, tipo, na minha cabeça ainda tá gravado que ele saiu correndo atrás de mim. Mas a minha mãe fala que ele não saiu correndo atrás de mim, que ele só saiu correndo. Mas aí eu fiquei com muito medo. Então, eu acabei não ficando muito próxima do cavalo, sabe? Por causa disso. E aí eu acho que foi com 9 anos que eu tava eu sempre vou pra BQM, que é a prova nacional, né? E a BQM é a Associação Brasileira de Quarto de Milha. Quarto de milha, isso. E aí a gente sempre vai pra essa prova, que é uma prova nacional muito importante, né? Mas até então, com 9 anos, você ainda não tinha despertado nada. Não. Tipo assim, meu pai me colocava no cavalo, mas dos 3 a 9 anos, eu tinha ficado com muito medo, sabe? Porque, por causa desse acontecimento aí. Ficou traumatizada ali, né? Pensando, e o cavalo correndo atrás de você falou, não quero saber de cavalo na minha vida. Eu fiquei com muito medo. Então, eu fui pra BQM nesse ano e eu vi a minha amiga, a filha do amigo do meu pai, que é a BA, correndo 3 tambores. E eu acho que, tipo, não sei, ela era mulher e eu acho que, tipo, eu fiquei mais próxima, assim, conectou. Não sei. Sim, e a gente ficou, tipo, um dia a mais só pra ver ela correndo. Então, pra mim, foi assim, vamos ficar aqui pra ver a VA correndo. E aí, eu acabei vendo e interessando mais. Aí, eu falei, não, vou perder esse meu medo. Olha o que eu tô perdendo, né? Por causa de um medo bobo. Então, eu vou tentar. Aí, eu fui. Meu pai, ele é muito duro, né? Então, eu já falei, pai, eu quero montar e tal. Eu quero criar coragem e tal. Aí, ele me colocou na Danita, que é uma égua nossa. E ele já, tipo, eu achei que ele ia devagarzinho comigo, né? Porque eu tava. Inclusive, ele tá aqui. Vou mandar um abraço pra ele ali, Gustavo. Obrigado, né, por ceder a Beatriz temporariamente pra gente poder gravar o episódio. Uma horinha aqui com a gente. Muito bom. E aí, a Anitta te ensinou os primeiros. Danita. Sim, os primeiros fundamentos. Na verdade, assim, eu já tinha montado na Tequila, que é uma égua, assim, a mais nomes, velha. Né? Os nomes são ótimos. Royal, Danita, Tequila. Sim. Fala mais aí, Beatriz. Não, tem Mansur, Benmax, Dublê, uns nomes muito aleatórios, mas é isso aí. Aí eu montei na Danita e meu pai colocou um cabresto longo, assim, e já tocou a Danita pra ela galopar. Eu fiquei super assustada, mas eu criei, tipo, foi o que me deu coragem, sabe? Eu falo, meu pai é muito duro comigo, quem vê o treino fala, meu Deus, o que essa menina tá fazendo aí, né? Porque ele grita, ele fala e tal, mas eu sei que é tipo, porque ele quer o meu melhor. E aí, ele foi e
tocou a égua já começou a galopar e eu morrendo de medo e tudo mais. Mas eu fiquei com... Assim, eu gostei, sabe, da experiência. Mas Aquela eu ainda tinha adrenalina ali, você Sim. falou, uau! Você venceu Sim. o seu trauma ali, seu medo e juntamente despertou aquela paixão. Na verdade, nessa época aí, a minha paixão ainda não tinha sido despertada. Mas o medo já tinha sido superado. Então, Já tinha acostumado, já tinha acostumado com ele. eu tava gostando, começando a gostar, vamos dizer assim. E aí, eu até fiz meu aniversário de 10 anos, ou 9 anos, não sei, de cavalo. Minhas amigas foram pra lá e a gente passou o dia mexendo com cavalo e tudo mais. Isso me motivou, né? Toda vez que eu falava pras minhas amigas que eu tinha, eu vou pra chácara hoje pra montar. E elas ficavam super felizes e tal. E, tipo, me influenciavam a gostar mais. E a minha mãe, ela sempre gostou muito de uma modalidade que chama rédeas. Que você apresenta o cavalo, você tem que espinar o cavalo, que é girar ele. Você tem que esbarrar o cavalo, parar ele, né? Fazer um círculo rápido, um círculo devagar. Você tem os circuitos que você tem que fazer certinho. E eu acho que ela me motivou um pouco a começar por aí. E eu falo que isso foi uma modalidade que me ajudou muito, porque ela é uma modalidade muito... que você tem que ter uma intimidade com o cavalo e que você aprende muito a comandar o cavalo, sabe? A mandar nele. E isso é uma dificuldade que eu acho que, tipo, todo mundo tem de início, porque você quer deixar o cavalo montar, tipo, quer deixar o cavalo mandar em você, não Mais à montar. vontade, né? Sim, exatamente. E aí ele acaba tomando conta, sabe? Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. E, de certa forma, assim, né? Fica meio perigoso. Então, eu acho que, tipo, isso me ajudou muito. E Beatriz, só desculpa te interromper um pouco. E o cavalo também sente um pouco isso, né? Sente. A partir do momento que você deixa meio que à vontade e ele sabe que ele que tá no comando, né? Sim. E aí isso ele vai resolver. Isso é o que a gente chama de conjunto entre a pessoa que tá montando e o cavalo? Ah, sim, sim. Tipo, você tem que conseguir criar um bom conjunto, né, com o cavalo. E então eu comecei pela modalidade de rédeas, eu